crianças não querem mais saber de palhaço. Só querem ficar no computador, no Facebook, Twitter, MSN, só querem ficar ouvindo... Parar. De onde você tirou essa ideia? Só porque tem visto pouca gente ao circo, não quer dizer que não fosse mais palhaço. Será, Bia? Essa tristeza faz você aprender que eu tenho necessidade. Sua maneira de alegrar a plateia, as crianças, todos os limites e a veracidade. E você saber se vai assim. Mas de que serve palhaço? Para cadeiras vazias, não tem graça. Deixa de ser reclusão e vai terminar de aprontar para o show. Vou ver se encontra um bisoiudo que sumiu e até agora não voltou. Anime-se, Papoca. Não sei pra que me arrumar, ninguém vai achar graça mesmo. Eu vou buscar a Rebimboca. É a melhor coisa que eu faço. Rebimboca não me entende. Rebimboca! Caramba! Que legal essa máquina! Posso falar com todo mundo aqui? Minha prima do circo de Moscou, meu tio do circo Babilônia. Olha aqui, Paçoca! Ué, Paçoca? Ah, está quase na hora do show e o Paçoca está sumido! Peteca! Oi! Olha pro lado! Pomada? Ai! Ah, bisoiudo! Quer me ver desmaiando? Não, amiguinho. Você já viu o Paçoca hoje? Não, não vi o Paçoca não, estava até procurando ele. Ó. Ele tá triste. Sabe o que é que ele tá triste? O quê? Ah, não, peraí, antes de você falar dele, deixa eu te mostrar um negócio bem legal aqui, ó. Ó, meu celular, olha aqui. Celular? É meu celular, e ontem eu ganhei um tablete do meu pai me deu um tablete. Tablete? Tablete? É, tablete que dá pra fazer assim, entrar na internet. Não é tablete, é tablet. Tablet? Isso na cara. Ah, é tablet mesmo. Isso, tablet. Aí, agora eu estou modernizada. Muito Estou bem. na rede. Olha aqui, eu tenho até face, ó. Face? É a rede social. Deixa eu ver. Face. Que é isso, menina? É Face. Facebook. Ah, é Facebook. Muito bem. Isso mesmo, Bisoiudo. Repete. Olha aqui, é muito legal, ó. Agora estou conectada. Presta atenção. O Paçoca não tá gostando de nada disso, sabe? Ele acha que essa tal de internet está tirando todas as crianças do circo. Não. Que bobo ele é, pois eu agora convidei todas as crianças para vir assistir ao nosso show. Eu entro no Facebook e convido todas as crianças. Daqui a pouco vai estar cheio de criança lá fora para entrar e assistir a gente. Você é muito inteligente mesmo, hein, Peteca? Sou sim. Aí todos virão no circo, aí o Paçoca voltará a ser um palhaço muito feliz e alegre. Isso mesmo. Agora vá ver se encontra a imante que venha logo, pois hoje teremos um grande espetáculo. Tudo bem, tô indo nessa, Tá bom. Vamos lá, criança.
ser peteca. Agora, só que faltava inventar um velho palhaço para fazer todas as crianças rirem. Isso era o fim do circo. Isso